E aí, pessoal, estamos de volta. Eu sou o professor Gerson, professor de matemática, e hoje nós temos uma aula muito especial. Primeiro, eu espero que todos vocês estejam bem aí, tá bom? Então, vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre os triângulos, pessoal. Então, deixa eu separar para vocês aqui os nossos objetivos. Então, ó, primeiro objetivo é classificar os triângulos quanto às medidas dos seus ângulos e lados. O segundo objetivo é resolver problemas envolvendo triângulos equiláteros. E o nosso terceiro objetivo é resolver problemas envolvendo as relações métricas do triângulo retângulo. Vamos lá? Então, ó, para começar, nós vamos falar sobre a classificação desses triângulos quanto à medida dos seus lados. Pessoal, vocês estão vendo aí que eu tenho o triângulo escaleno, o isósceles e o equilátero. O que é cada um desses aí? Primeiro, o escaleno, coloquei aqui embaixo para vocês, ó. O escaleno, ó, não tem lados congruentes. Aí nessa hora você, professor, meu Deus do céu, por que matemática tem que ser difícil? O que é esse negócio de congruente, professor? Seguinte, quando você vê essa palavra congruentes, você vai lembrar de iguais, certo? Então, segmentos congruentes, lados congruentes, são lados que têm medidas iguais. Nesse caso, o triângulo escaleno, ele não tem lados congruentes, ou seja, não tem medidas de lados iguais, tudo bem? E aí, ó, eu fiz um negócio aqui. Se vocês observarem, ó, no lado BC eu coloquei um tracinho. No lado AC eu coloquei 2 tracinhos. No lado AB eu coloquei, ó, 3 tracinhos. O que isso significa? Pessoal, é simples. Se eu colocar um tracinho em um lado e um tracinho do outro lado, eu estou dizendo basicamente que aqueles lados têm a mesma medida, certo? Nesse caso, como em cada lado eu coloquei um número diferente de tracinhos, basicamente eu estou dizendo que são todos os lados diferentes, beleza? Agora, vamos falar um pouco sobre o triângulo isósceles. E o triângulo isósceles? Olha aqui, ó, pelo menos 2 lados congruentes, ou seja, para ser um triângulo isósceles, ele deve ter pelo menos 2 lados com a mesma medida, certo? E aqui, ó, vocês podem ver que no lado AB eu coloquei, ó, 2 tracinhos. E no lado AC também coloquei 2 tracinhos, para indicar que esses 2 lados têm a mesma medida, ok? E aí, ó, no lado BC, já coloquei somente 1. Agora vamos falar um pouco sobre o triângulo equilátero. Bem, o triângulo equilátero, observem aqui, ó, tem todos os lados congruentes. O que é que significa? Todos os lados têm a mesma medida, certo? Então, por exemplo, ó, o lado AB tem a mesma medida de AC, que tem a mesma medida de BC. Então, por exemplo, se um lado deles é 8, qual é os outros lados? Qual a medida dos outros lados desse triângulo? Também é 8, tá bom? Tudo tranquilo? Show! Agora é o seguinte, esses triângulos, eles também têm outra característica. Sabe qual é? É porque é o seguinte, ó, por exemplo, no triângulo escaleno, se como os 3 lados, né, eles são diferentes, os 3 ângulos internos também são diferentes. Então, por exemplo, ó, esse ângulo A, ele é diferente do nosso ângulo B, que é diferente do nosso ângulo C. Opa, que é diferente do nosso ângulo C, tá bom? Então são todos os ângulos diferentes. Agora, no triângulo isósceles, não. No triângulo isósceles, como o lado AB é igual ao lado AC, então nós temos que esse ângulo B é igual ao ângulo C. Fácil, né? Por exemplo, se o ângulo B medisse 70 graus, quanto mediria esse ângulo C? Também seria 70 graus. Tranquilo? Agora, e o triângulo equilátero? Olha, como os 3 lados desse triângulo são iguais, a medida dos ângulos também são iguais, tá bom? Então, a medida dos lados são iguais, a medida dos ângulos também. Então, nesse caso, ó, esse ângulo A é igual ao ângulo B, que é igual ao ângulo C. E além disso, pessoal, eu não sei se vocês se lembram, quanto é a soma dos ângulos internos de um triângulo? E aí, vocês se lembram disso? Lembra lá? O professor falando, a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Então, ó, se você somar todos os ângulos internos de um triângulo, independente de qual triângulo você tenha, independente de como é esse triângulo, se é um escaleno, se é um isósceles, se é um equilátero, a soma desses ângulos internos sempre será 180 graus. Em todos. Tudo bem? E aí, uma coisa interessante. Ora, se no triângulo equilátero eu tenho os 3 ângulos com a mesma medida, isso significa o quê?
significa que cada um desses ângulos tem que ser 60 graus. Afinal de contas, 3 vezes 60 é igual a 180, tudo bem? Então, ó, ângulo B aqui é 60, o ângulo C também é 60 e o ângulo A também é 60 graus. Então, grava isso que é muito importante. O triângulo equilátero geralmente é o que as provas mais gostam, junto com o isósceles. Então, pega aí a ideia. Então, triângulo isósceles, dois lados iguais, pelo menos dois lados com as mesmas medidas, e o triângulo equilátero, 3 lados com a mesma medida. Beleza? Então, ó, eu já tenho para vocês uma questãozinha, questão do IFMA de 2020. E olha como essa questão é fácil, mas você tem que ter o conhecimento básico sobre o triângulo equilátero. Veja bem, ó, considerando-se que na figura seguinte as retas RS são paralelas, olha aqui, o que são retas paralelas, né? Vamos ver. Então, e que o triângulo ABC é equilátero, o valor de x, e aí ele quer saber esse valor aqui, ó. Ó o x aqui. Quanto vai medir esse x? Como é que nós vamos fazer, pessoal? Primeiro, retas paralelas. O que são retas paralelas? Vamos lembrar. Retas paralelas são retas, basicamente, que por mais que eu prolongue elas nunca vão se cruzar. Então, uma ideia bem simples, né? Tudo bem? Isso é uma ideia simples. Ou, né, se a gente cortar aqui para uma transversal, vai ter uma característica muito forte, né? Por exemplo, esse ângulo A aqui, ó. Opa, deixa eu escolher aqui sem querer, mas ó, esse ângulozinho A, ele vai ter que ser a mesma medida, vai medir o mesmo desse outro ângulozinho aqui, ó. Vai ter que ter a mesma medida. Se acontecer isso, então eu posso dizer com toda certeza que essas retas são paralelas. Certo? Então, beleza. Agora, professor, como é que nós vamos usar aí a ideia do triângulo equilátero? É simples, pessoal, ó. ABC é equilátero. Então, os ângulos internos dele, todos medem quanto? 60 graus. Cada um deles, certo? Então, cada um deles mede 60 graus. Então, esse ângulo A mede 60 graus. O ângulo B também é 60 graus. E o ângulo C, pessoal, também mede 60 graus. Opa! 6 não ficou tão legal, né? Ó. Deixa aí. Certo. Como eu falei, né? Se esse ângulo A é 60, nós temos que esse outro ângulozinho aqui, ó, também vai ser 60. Agora, por quê? Porque justamente essas retas são paralelas. E aí uma coisa interessante. Quanto é que vai medir esse x? Eu acho que alguns de vocês já sabem, né? Mas para quem não sabe, ó, vamos pensar aqui numa reta, né? Numa semi-reta. Então imagina a semi-reta naquela direção. Agora imagina a semi-reta oposta a essa. Então essa outra semi-reta, ó, apontando para outra direção. Qual é o ângulo que essas duas semi-retas formam? É um ângulo de meia volta. E quanto é que mede um ângulo de meia volta? Lembra lá o professor falando, o ângulo de meia volta é 180 graus. Ou seja, se você somar o x mais esse 60, tem que ser igual a 180. Então deixa eu colocar aqui, ó, x mais 60 graus é igual a 180 graus. Bem, se isso acontece, qual é o valor de x, pessoal? Fica fácil, né? Então esse valor de x tem que ser igual a 120 graus. Então qual é a resposta certa aí? A resposta certa é a letra A de A, como estava fácil, professor. Essa daqui estava fácil não, estava extremamente fácil, beleza? Então vamos para outra. Na verdade vamos falar agora sobre a classificação dos triângulos, né? Quanto às medidas dos seus ângulos. Então, dependendo de como os ângulos estão ali dentro do triângulo, a gente pode dar um nome diferente para esse triângulo. Então vamos ver aqui, ó. Primeiro, nós temos o triângulo que é chamado de triângulo acutângulo, pessoal. Então o que é o triângulo acutângulo? Coloquei aqui, ó. Todos os ângulos internos são agudos. Todos os ângulos internos, ou seja, o ângulo interno você vai entender o quê? O ângulo de dentro do triângulo. Por exemplo, aqui, ó, esse ângulo A, esse ângulozinho B e esse outro ângulo C, todos são ângulos agudos. O que é que significa ângulo agudo mesmo, professor? Menor do que 90. Então, quando você vê agudo, lembra, é menor do que 90 graus. Tranquilo? Beleza, né? E agora, professor, o que é o triângulo obtusângulo? Obtusângulo tem um ângulo interno obtuso. Agora, professor, o que é um ângulo obtuso, professor? Simples, pessoal. O ângulo obtuso, você vai entender que é um ângulo que ele é maior do que 90 graus, maior do que 90 graus e menor do que 180 graus, tá bom? Então, um ângulo que é maior do que 90 e menor do que 180, esse ângulo é dito
obtuso. Tranquilo? E um triângulo, observação, ele só pode ter um ângulo obtuso, não tem como ele ter dois. Sabe por quê? Ora, um ângulo obtuso é maior do que 90, tudo bem? Mas a soma de todos os ângulos internos de um triângulo tem que ser 180. Como é que um pode ser 90 e o outro ser maior do que 90? Aliás, como é que um pode ser maior do que 90 e o outro também? Se afinal de contas a soma tem que dar 180. Não dá, né, pessoal? Então, beleza. E agora falando sobre o principal, que é o que mais cai nas provas, que é o triângulo retângulo. Então, ó, o triângulo retângulo, o que é esse triângulo aí, professor? Simples. O triângulo retângulo, ele tem um ângulo reto, tá bom? Esse x aqui ignora, né? Ele tem, ó, um ângulo interno, que é um ângulo reto. O que é um ângulo reto, professor? O ângulo reto, pessoal, ele está muito presente no seu dia a dia, por exemplo, nos cantos da parede, no canto do quadro, né? Aqui, ó, no cantinho da televisão, tá bom? Esse é um ângulo reto, é um ângulo que mede 90 graus, tá bom? Então, se um triângulo tem um ângulo medindo 90 graus, então ele é um triângulo retângulo. E geralmente vai aparecer, ó, onde tem ângulo retângulo, ó, nós vamos, desculpa, onde tem um ângulo medindo 90 graus, um ângulo reto, nós vamos ter um quadradinho aqui aparecendo, como aqui nesse ângulo é. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Deixa eu passar aqui para vocês, que nós vamos falar um pouco melhor do triângulo retângulo. Vamos dar um destaque para ele, porque realmente, como eu disse, é o que mais cai em prova. Então, veja bem, ó, no triângulo retângulo, os seus lados eles recebem nomes. Por exemplo, vamos destacar aqui o ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus está aqui no vértice A, certo? O lado desse ângulo, os lados dele, vão ser chamados de catetos. Cada um desses lados é chamado de cateto. Lembrando, o lado do ângulo de 90 graus. Beleza. O outro lado, que é o que está oposto ao ângulo de 90 graus, o nome desse lado vai ser chamado de hipotenusa. Bem, eu sei que à primeira vista pode ser um nome estranho, mas tenha calma. Com o tempo você vai se habituando com esses nomes aí, certo? Tudo bem aí? Então, ó, deixa eu ver se vocês entenderam. Eu separei outro triângulo ali para vocês e pensem aí quanto vale a medida da hipotenusa nesse outro triângulo. E aí, pessoal? 12? 9? Primeiro, quem está oposto ao ângulo de 90 graus? Quem está oposto é o lado, né, que mede 15 centímetros. Então, nesse caso, a nossa hipotenusa mede 15 centímetros. E os outros lados são os catetos. Então, ó, como vocês podem ver, hipotenusa mede 15 centímetros e os catetos medem, respectivamente, aí, ó, 12 e 9 centímetros. Tranquilo? Beleza. Posso passar em diante? Então, ó, vamos lá. Vamos falar alguns elementos que nós temos no triângulo retângulo. Bem, eu tenho aqui um triângulo retângulo, e aí nós vamos dar o destaque para alguns elementos. Primeiro, eu chamei de A a nossa hipotenusa, tá bom? Então, a nossa hipotenusa, eu chamei de A, ou seja, a medida dele é uma medida A, certo? Agora, chamei de B e C os catetos desse triângulo, tudo bem? O que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos traçar a altura desse triângulo. A altura em relação à nossa hipotenusa. Tudo bem? Essa é a altura do triângulo. Tudo bem aí, né? Vamos chamar de H. Então já coloquei o nome dela. Vai se chamar H. Ok. Essa é a medida. O que é que nós podemos ter mais? Ó, se você observar, esse H ele separa a nossa hipotenusa, né? A altura separa a hipotenusa em duas partes. Então nós vamos dar o nome para essas partes. Então, primeiro é M e depois é N. Essas partes ainda, pessoal, nós podemos considerar que elas são as projeções. Projeções de quê? Por exemplo, esse pedaço M é a projeção do cateto B sobre a hipotenusa. Como é que é esse negócio aí de projeção, professor? Imagina o seguinte, ó, imagina que tem uma lâmpada aqui. Opa! Imagina que tem aqui, ó, uma lâmpada. E aí, ó, quando essa lâmpada jogar a luz para baixo, né? O que é que vai acontecer? Esse segmento aqui B, que é um cateto, né? Ele vai jogar a sombra sobre a hipotenusa. E essa sombra, ó, é justamente esse segmento M. Desculpa, né? Justamente esse segmento
M. Certo? Então, M é a projeção do segmento B sobre a nossa hipotenusa. Tranquilo? Da mesma forma, né, nós temos o N. O que é que vai ser o pedaço N? O pedaço N aqui, né, vai ser o quê? É a projeção, novamente, do cateto C sobre a hipotenusa. É como se fosse a sombra. Tranquilo? Então, essas ideias aí são importantes. E aí, nós vamos ver aqui, ó, deixa eu apagar aqui tudo para ficar melhor. Então, agora nós vamos estudar algumas relações que esse triângulo tem. Vamos lá, ó, vamos começar aqui. Deixa eu passar. Primeira relação. B ao quadrado é igual a M vezes A. Beleza. O que é o B mesmo? Ó, o B é o cateto. Então, nós vamos entender o seguinte, ó. A medida do quadrado do cateto, é igual à medida que é igual ao produto é multiplicação, tudo bem? Ao produto entre a projeção desse mesmo cateto em relação à hipotenusa com a nossa hipotenusa. Tá confuso? Cara, é B ao quadrado vezes M, B ao quadrado, desculpa, opa. Aqui, ó, B ao quadrado é igual a M vezes A, que é a nossa hipotenusa. Essa é a primeira relação. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, em destaque cada um desses elementos. Ó. Nós temos aí ó, o elemento B, o M e o A. O A, lembra, o A não é só esse pedacinho, é toda a hipotenusa, tá bom? Então, por exemplo aqui, ó, vou dar um exemplo para vocês mais prático. Por exemplo, se o B for igual a 5, opa. Ó, se o B for 5, B é 5. M for igual a 3. Quanto é que vai medir a nossa hipotenusa? Tem como a gente descobrir? Tem. Então, nós vamos usar aquela relação, que diz o quê? 5 ao quadrado, opa, B ao quadrado, que é 5 ao quadrado, tem que ser igual a M, que é 3, vezes a nossa hipotenusa. Nós dissemos que mede A, tá bom? Então, aqui pareceu um Z, né? Mas é um 3. Então, ó, 5 ao quadrado é o quê? 5 vezes 5. 5 vezes 5 é 25. Então, fica 25 igual a 3 vezes A. 3 vezes A, 3A. Certo? Então, qual é o valor de A aí? Então, simplesmente o A vai ser igual a 25 dividido por 3. Tá bom? Ficou um pouco bagunçado, né? Mas deu para entender a ideia, não deu? Então, eu acredito que sim. Deixa eu apagar isso aqui tudo para a gente falar das outras relações. Ó. Pronto. Foi. Agora vamos falar sobre as outras relações. Ó. Outra relação que a gente tem é essa daí. Ó. A medida do cateto ao quadrado, agora C ao quadrado, vai ser a medida aqui da sua sombra em relação a A, né, que é a sua projeção. Então, vai ser M vezes a medida da hipotenusa, vezes A. Da mesma forma como anteriormente, isso é o que nós estamos fazendo para o outro lado aqui em relação à altura. Beleza? Ó, então eu tenho aí, ó, medida do cateto, desse cateto ao quadrado, C, que está em destaque, vai ser igual à medida de A, a medida de N, vezes a medida de A. Tranquilo, né? Depois nós vamos aplicar cada uma dessas propriedades aí, dessas relações. A outra relação que a gente tem, deixa eu apagar aqui tudo, ó, para ficar melhor para vocês. Então, a outra relação aí que a gente tem é o quê? A altura ao quadrado é igual a M vezes N. Ou seja, a altura ao quadrado, ela é igual, mede o mesmo, que o produto, né, dessas projeções. Então, aí, ó, nós temos aqui, deixa eu colocar em destaque aqui para vocês. Opa. Ó, tem aí H, né, é igual a M, que é só esse pedacinho, vezes N, que é esse outro pedaço, tá bom? Show de bola. Agora aqui, ó, vamos mais para frente. E olha a nossa outra relação que a gente tem, ó. Deixa eu passar aqui. Pronto. Então, a gente tem outra relação. Qual é? B vezes C é igual a H vezes A. Ou seja, o produto dos catetos, o produto aqui dos catetos, ó, o produto dos catetos, então B vezes C, tem que ser igual a medida da altura, que é H, vezes a hipotenusa, que é A. Tranquilo? Professor,
eu sinto muito, mas eu nunca vou decorar isso aí. Na verdade, pessoal, você só vai conseguir decorar isso se você praticar. Se você for fazer as questões que eu vou passar para vocês aqui. As questões principalmente das listas, tá bom? Então, ó, vamos lá. Ó. Olha esse primeiro exemplo aqui. Olha esse triângulo. É um triângulo retângulo. O maior é um triângulo retângulo. O que é que a gente tem? Ó, aqui é a altura desse triângulo em relação à hipotenusa. E nós queremos encontrar o valor de x. Como é que nós vamos fazer isso? Qual é a relação que nós vimos no slide anterior que relaciona a altura com as medidas das projeções? Então, nesse caso aí, ó, é essa. H ao quadrado é igual a m vezes n. Então, nesse caso aí, ó, o h é o x. Então, x ao quadrado fica igual a 15, que é esse pedaço, vezes 5. 15 vezes 5 é 75. Então, x ao quadrado é igual a 75. Nesse caso, fatorei o 75. 75 é 3 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 é 5 ao quadrado, certo? Joga aqui, ó, a raiz quadrada em ambos os membros. Então, nós ficamos assim, ó. X vai ter que ser igual a raiz quadrada de 5 elevado a 2 vezes 3. Vezes 3. E então, ó, 5 ao quadrado, ele sai da raiz. Sai da raiz como sendo 5, né? Então, fica assim, ó, x igual a 5 vezes a raiz de 3, tá bom? Então, essa é a medida da nossa altura. Agora vamos ver aqui. Nesse caso, como é que eu faço para descobrir o valor de x? Aí eu tenho que me lembrar daquelas relações. Qual é a relação que nós vamos poder relacionar a medida dos catetos com a altura e a hipotenusa? Que relação seria essa? Então tá aí, ó. O produto dos catetos, B vezes C, é igual à altura vezes a hipotenusa. Ou seja, vamos substituir aí, ó. Nesse caso, B é 30, né? Vezes C, que é 40, então 30 vezes 40, vai ter que ser igual à altura, é x, vezes a nossa hipotenusa, que é 50. Então fica assim, ó. 30 vezes 40 é 1.200 e fica igual a x vezes 50. E aí x vai ser igual a quê? 1.200 dividido por 50. 1.200 dividido por 50, se você fizer aí na calma, você descobre que é igual a 24. Tudo bem? Beleza. Agora, olha nesse outro exemplo. O que é que nós temos? Ó, nós temos a medida de um cateto, nós temos a medida da projeção desse mesmo cateto em relação à hipotenusa, e nós temos, ó, a medida da hipotenusa. Na verdade, né, nós queremos descobrir esse cateto. Nós temos aí que ele é x, né? Nós queremos descobrir ele. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos lembrar daquela relação, que é a medida ao quadrado do cateto, vai ter que ser igual à medida da sua projeção em relação à hipotenusa, vezes a medida da hipotenusa. Então, nesse caso, nós vamos ter x ao quadrado, vai ter que ser igual a 8 vezes 18, certo? Então, x ao quadrado, 8 vezes 18 dá 144. Então, nesse caso, qual é o valor de x? X tem que ser igual a 12, lógico. 12 vezes 12 é igual a 144, tá bom? Ah, e lembrando, né? Vocês podem se perguntar, professor, mas se você fizesse aqui, ó, menos 12 vezes menos 12, também dá igual a 144. Beleza? Você está certo. Só que ocorre um problema aí. Nós estamos falando de medidas de comprimento, pessoal. Não tem negativo. Não tem um comprimento que mede menos 18, menos 12, tá bom? Então, cuidado aí. Por isso que eu só coloquei a parte positiva, certo? Agora já tenho mais uma questãozinha aqui. E aqui, deixa eu sentar ali para a gente fazer essa questão direito. Vamos lá. Então, nós temos aí, ó. Seja ABC um triângulo inscrito numa circunferência gama de centro O e raio igual a 5, cujo lado BC passa por O. Se a altura do triângulo ABC relativa ao lado BC for igual a 3, os valores das projeções dos lados AB e AC sobre o lado BC são... Eu sei que nesse momento você diz assim, meu Deus, que tanta informação é essa, cara? Como é que eu vou fazer um negócio desse? Aí eu lhe digo, calma, vamos por etapas, vamos devagarzinho na manha. Primeiro ele disse o quê? Que existe um triângulo, ABC, né, é um triângulo, ele está inscrito, ou seja, ele está dentro aí de uma circunferência e mais, né, quando ele está inscrito, os seus vértices, eles tocam ali a circunferência, certo? Essa circunferência, ela tem um centro O e raio igual a 5. Já vamos fazer um esquema
do desenho da circunferência. Então já fiz aí o desenho para vocês, tudo bem? E aí nesse caso, ó, vou marcar aí o ponto, o centro, né, que é o ponto O. Deixa eu, ó, colocar aqui o ponto O. Beleza, o raio é igual a 5. E aqui tem mais, né, ó, cujo lado BC passa pelo O. Então o lado BC desse triângulo vai passar por O. Então eu já coloquei aí para vocês, ó, vamos chamar esse ponto aqui, né, que vai ser o vértice do triângulo de B, esse outro vértice que vai ser C. A gente não sabe, pessoal, é onde está o A, não foi dito. Então nós vamos marcar ele aqui em algum lugar dessa circunferência. Eu vou escolher aqui, ó. Então o que é que a gente tem? Vamos ligar esses vértices, então vai ser BA e A até o C, né? Beleza. O que é que é dito mais, né? Se a altura do triângulo ABC é relativa ao lado BC, então a altura desse triângulo, então nós vamos lá do vértice A até a nossa base BC, forma um ângulo de 90 graus, como vocês sabem, né? E essa altura está dizendo que é igual a 3, então ó, essa altura é 3, já coloquei para vocês. Os valores das projeções dos lados AB e AC sobre o lado BC são, então as projeções foi como eu falei, né? Então nesse caso aqui nós vamos ter, esse pedacinho vai ser M e esse outro pedaço vai ser igual a N, certo? Para ficar de acordo com o que nós fizemos. O que é que ele quer saber? Ele quer saber qual é o valor de M e qual é o valor de N. Mas aqui tem um detalhe. Quando a gente tem um triângulo, ele está inscrito numa circunferência. E além disso, um dos lados desse triângulo, ele é o diâmetro aqui desse círculo, né? O que é que acontece? Esse triângulo, ele é um triângulo retângulo. Então você tem que saber disso. Então ele é um triângulo retângulo. Ou seja, ele é um triângulo que tem um ângulo medindo 90 graus. E onde é que vai estar esse ângulo medindo 90 graus? Ele vai ser o ângulo oposto ao nosso diâmetro, tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, o ângulo de 90 graus vai ser esse ângulo A. Certo? E aqui, pessoal, nós podemos usar as nossas relações que nós estudamos, que é o quê? O que é que vai relacionar a altura, que é o que foi dado, com a medida das projeções? Vai ser aquela relaçãozinha lá, ó. H ao quadrado é igual a M, que é a medida de uma projeção, vezes N, que é a medida da outra projeção. Tudo bem? Então, H ao quadrado, H é 3, né? Então, a gente fica assim. Ficamos com 3 ao quadrado igual a M vezes N. E nesse caso, quanto é 3 ao quadrado? É 3 vezes 3, que vai ser igual a, que é igual a 9. Então, 9 vai ficar igual a M vezes N. Ou seja, o produto, que é a multiplicação dessas duas projeções, tem que ser igual a 9. Sabe o que é que isso é bom, pessoal? Porque a partir daí a gente não precisa ficar fazendo mais cálculo. Você vai fazer uma coisa muito esperta, você vai testar nas alternativas. Por quê? Porque as alternativas dão justamente esse valor. Então, você tem que ser capaz de pensar dessa forma. Então, vamos testar as alternativas. Então, o que acontece? Ó, uma alternativa é o valor de M, aí, em cada alternativa nós temos o valor de M e o valor de N, certo? Não necessariamente nessa ordem. Mas o que acontece? Se você multiplicar esses dois valores, tem que ser igual a 9. Vamos testar os dois primeiros, ó. Se eu faço 2 vezes 8, 2 vezes 8 dá igual a 16. Pode ser essa alternativa? Não, não pode ser. Aí nós temos aqui, ó, 3 e o 7. 3 vezes 7, 21. Pode ser essa alternativa? Também não. Lembra que o produto tem que ser igual a 9. Nós temos aqui, ó, 4 e o 5. 4 vezes 5, 20. Pode ser essa alternativa? Também não. E agora aqui nós temos 1 e o 9. 1 e o 9 pode ser? Quanto é 1 vezes 9? Ora, 1 vezes 9 é 9. Opa! Então, pode ser essa daqui. Agora, vamos olhar na letra E. 5 vezes 5. Ó, 5 vezes 5 dá igual a 25. Lembra? Tem que ser igual a 9. Qual a única alternativa que dá certo, pessoal? A única alternativa que dá certo é a letra D. De fácil demais. Na verdade, né, o que você precisaria saber é que esse triângulo que está escrito nessa circunferência, com essas características, né, dito que um lado é o diâmetro dessa circunferência, é um triângulo retângulo. Feito isso, o resto sai bem facinho, tá bom? Beleza, deu para entender aí? E claro, você tem que ter essa esperteza para ser mais rápido nas questões. Vai testar. Show de bola, né? Agora,
deixa eu voltar aqui, vamos falar um pouco sobre o Teorema de Pitágoras. Então, ó, o Teorema de Pitágoras, ele não é importante não, ele é extremamente importante, tá bom? Tem muita aplicação para esse teorema. Então, nós vamos estudar um pouco aqui sobre ele. Então, primeira coisa, veja que eu fiz aqui um triângulo retângulo, certo? O lado AC está dividido em 3 partes iguais, o lado AB está dividido também em 4 partes iguais, né? De tal forma, né, que essas partes aqui, ó, por exemplo, essa unidade de medida, deixa eu voltar aqui. Opa. Pronto, ó. De tal forma, né, por exemplo, que esse segmento, de tal forma que esse pedacinho aqui, as unidades de medidas desses quadrados são as mesmas, tá bom? E o que acontece, né? O lado foi dividido em 3 partes iguais, certo? Quantos quadradinhos a gente tem dentro? 9. Beleza. Aqui foi dividido em 4 partes iguais. Quantos quadradinhos nós temos aqui dentro? Quadradinhos menores, né? Nós temos 16. Agora, olha a hipotenusa. A hipotenusa aqui, no caso, foi dividida em 5 partes, também com a mesma medida, certo? Inclusive, mesma medida dos anteriores. E aí, nesse caso, ó, quando a gente completa o quadrado, quantos quadradinhos tem nessa figura? Então, nesse caso, nós temos 25. Ah, professor, beleza, mas o que é que isso tem a ver com o Teorema de Pitágoras? Pessoal, olha uma coisa. Quanto é 9 mais 16? 9 mais 16 dá justamente 25. Ou seja, a gente chega numa relação que é muito interessante, que é o quê? A medida dos catetos, a medida do quadrado dos catetos, a soma, né, desculpa, a soma do quadrado dos catetos. Então, nós temos assim, ó, por exemplo, deixa eu apagar aqui, melhorar. Então, nós temos o seguinte, ó, por exemplo, se um cateto é B, então nós temos que B ao quadrado, mais, se o outro cateto é C, então C ao quadrado, vai ter que ser igual à medida da hipotenusa ao quadrado. Então, nesse caso, A ao quadrado. Tudo bem? Certo. Professor, o senhor fez nesse triângulo e eu sei que dá certo. Será se dá certo em qualquer outro triângulo? E aí, vamos ver. Eu fiz o seguinte, ó. Através daquelas nossas relações que nós estudamos, nós vamos mostrar que vale para qualquer triângulo. Então, eu tenho esse triângulo aqui, é um triângulo genérico, certo? De vértices A, B e C. Tracei a altura relativa à hipotenusa. Separei aqui, ó, as nossas projeções M, MN, tá bom? E aí, o que é que a gente tem? Primeira relação que a gente tem aí, ó, que B ao quadrado é igual a M vezes A. Ou seja, o cateto ao quadrado, medida dele, é igual à medida da sua projeção vezes a hipotenusa. Certo? A outra, C ao quadrado, que é o cateto ao quadrado, o outro cateto ao quadrado é igual à medida da sua projeção vezes a hipotenusa. Tudo bem? Vamos somar esses dois. Quando a gente somar, o que acontece? Ó? A gente fica com B ao quadrado mais C ao quadrado igual a M vezes A mais N vezes A. Tudo bem? Observe o seguinte, temos A nessa parcela e temos A aqui também. O que é que a gente pode fazer? A gente pode colocar o A em evidência. Então fica assim, ó, B ao quadrado mais C ao quadrado igual a M mais N vezes A. Qual o detalhe aqui? Pessoal, quem é o M mais N? M mais N, ó, M é a medida desse segmento, né? Vai de H aqui, ó, até C, e o N vai de H até B. Quanto é que vale a soma desses dois? Olha, a soma desses dois vale justamente o A. Então, nesse caso aí, pessoal, ó, M mais N é A, e A vezes A fica A ao quadrado, que é justamente, ó, o que eu tinha dito aqui para vocês. Esse é o Teorema de Pitágoras, tá bom? Isso é o que diz o Teorema de Pitágoras. Beleza, professor. O que é importante dele são as aplicações. Então, nós vamos começar, ó, já fazendo as questões. Deixa eu voltar aqui para a mesa novamente. Então, nós temos aí, ó, terceira questão. A figura mostra uma torre de altura H e a pergunta, né, qual é a medida de H da torre em metros? Primeira coisa que você tem que observar é que com essas medidas nós temos um triângulo e essa questão especificamente, né, você vai considerar a altura, né, formando um ângulo de 90 graus aí com a base, né, com o chão. Beleza? Então, nesse caso aí, a gente pode aplicar o Teorema de Pitágoras, que diz o quê? Que a medida da hipotenusa ao quadrado, né, ou seja, 68
ao quadrado tem que ser igual à soma do quadrado dos catetos, ou seja, h ao quadrado mais 34 ao quadrado. E então, o que é que a gente quer descobrir mesmo? É o h. Nesse caso, como a gente quer descobrir h, a gente vai ter que se livrar desse carinha aqui, ó, do 34. Como é que a gente se livra dele? A gente tira ele de ambos os membros da igualdade. Quando você fizer isso, o que é que vai acontecer? Então, vamos ficar o seguinte, ó, vamos ficar com 68 ao quadrado menos 34 ao quadrado igual a h ao quadrado. Tudo ao quadrado, né? E aí, então, vamos lá, ó. Vamos lembrar da aula do professor Kleber? Lá de produtos notáveis, 68 ao quadrado menos 34 ao quadrado. Então, nesse caso aqui, ó, vai ser igual a 68 menos 34 vezes, né, 68 mais 34. Lembrou disso aí? Facilita? Facilita porque a gente não vai ter que calcular o quadrado desses números grandes, né? E aí, ó, nesse caso, ó, 68 menos 34 é o próprio 34. Opa, 68 menos 34 é 34. Isso significa que o 68, na verdade, ele é igual a 2 vezes 34. Certo? Por que isso vai ajudar? Ó, isso vai ajudar porque é o seguinte, se esse 68 é 2 vezes 34, então nesse parênteses, né, nós temos quantos 34? 3 vezes 34. Deu para entender? Não? Então, ó, deixa eu separar aqui para vocês. Ó. 68 é igual a 2 vezes 34. Então, quanto é 68 mais 34? Então, 68 mais 34 vai ser igual a 2 vezes 34 mais 34. Ou seja, 3 vezes 34. Professor, beleza, eu estou entendendo isso aí. Agora, por que o senhor fez isso? Pessoal, porque calcular o quadrado de 68 e depois o quadrado de 34, fazer uma subtração e depois calcular a raiz, dá um trabalho danado, né? Então, eu achei melhor fazer assim, eu achei mais rápido. Mas aí, vocês podem fazer de um jeito que vocês acharem melhor, certo? Estou dando um outro caminho. Então, beleza. Então, vamos trocar de ordem aqui? Quanto é que vai ser o h? H vai ser igual a raiz quadrada de quê? Ó, veja que o 34 se repete 2 vezes. Então, vai ser 34 elevado a 2 vezes 3. Bem, lembra como nós já fizemos? 34 ao quadrado, sai o 34 da raiz. Então, fica 34 vezes a raiz quadrada de 3. Viu como foi rápido? Então, ó, nós não precisamos, não foi necessário, né, calcular o quadrado de nenhum número. Então, aí nesse caso, nós vamos ter que a resposta certa é a letra A, de A como estava fácil. Estava facinho demais, né? Vamos para mais uma. Quarta questão. Ó. Um copo com formato do cilindro reto tem raio interno, né, e a altura medindo 6 centímetros e 15 centímetros, respectivamente. Um canudinho é colocado dentro do copo, conforme a figura abaixo. Certo? Então, nós temos a figura que vocês podem observar. Sabendo que 4 centímetros do canudinho ficaram para fora do copo, o comprimento total do canudinho é aproximadamente... E aí, pessoal? Ele quer saber todo o comprimento do canudinho. Ele já tem que a parte de fora mede 4. Então, o que é que falta? Falta a parte de dentro aqui do copo, né? Vou fazer o seguinte, vamos chamar esse pedaço de X. O que é que você pode observar aí, né? Ó, se você observar, esse pedaço X com o lado 15 com o lado 12, formam aí um ângulo, um triângulo retângulo, né? Então, o que é que você pode usar? Pode usar o teorema de Pitágoras para descobrir esse valor X. Então, nesse caso, vai ser o quê? Ó, X, que é a hipotenusa, né? Então, vai ficar X ao quadrado igual a soma dos catetos ao quadrado, né? Então, igual a soma, né, do quadrado dos catetos. Então, fica 12 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Show? Tranquilo? Aí, vamos lá, ó, x ao quadrado, 12 ao quadrado é 12 vezes 12, 144. 15 ao quadrado é 15 vezes 15, que é igual a 225. 144 mais 225 dá igual a 100, não, olha, gente, olha o professor vacilando aqui, né? Deixa eu apagar. Opa, deixa eu tentar apagar aqui, só um instante. Aqui na borracha. Agora sim. Então, ó, 144 mais 225 vai ser igual a 369. Ou seja, o x vai ter que ser igual a raiz quadrada de 369. Beleza. Sabe o que é ruim aqui? É porque essa raiz quadrada não é exata.
Você pode tentar, né, por números inteiros, você não vai conseguir encontrar ela, porque não é exata. Ou seja, a gente vai atrás de uma aproximação. Agora, observe essa dica, pessoal. Olha, geralmente, o que é que a gente quer aqui, né? A gente quer descobrir o valor de x. Então, geralmente, nas bancas, eles vão fazer o seguinte, ó. Eles vão colocar como resposta o valor desse x nas alternativas. Bem, vai ser isso que a gente realmente está procurando? Em partes, na primeira parte sim, mas o tamanho do canudo não é esse. O tamanho do canudo é esse pedaço x mais 4. Tudo bem? É o pedaço x mais 4. Aí, ó, o que é que as bancas fazem? Coloca esse valor x e coloca o valor dele mais 4. Se você calcular rápido na pressa, você vai encontrar o valor de x e vai marcar ele. O que é que vai acontecer? Você vai errar, certo? Mas isso aqui, pessoal, vai lhe ajudar. Sabe por quê? Porque nesse caso você vai atrás das alternativas que está acontecendo isso, que uma alternativa é a 4 unidades a mais do que a outra. Então, por exemplo, aqui, ó, na letra A você tem 23,2. Tudo bem? 23,2. Bem, qual é a alternativa que tem 4 a menos? Você pode observar aí, ó, que é a letra D. 19,2. Se você pegar 19,2 mais 4, dá 23,2. Então é muito suspeito, talvez, né, pode acontecer, do x ser igual a 19,2. Não é interessante? Agora, beleza. Professor, ok, mas tem outra alternativa que tem isso? Tem. Nós temos aqui, ó, a B, que é 25, e a letra C, né? Se você somar 21 com 4, né, dá igual a 25. Só que, como eu disse, nesse caso aqui, ó, esse valor x, ele não é um valor inteiro. Então, é muito mais capaz que o valor dele seja igual a 19,2. Ah, mas eu não tenho certeza. Então, o que é que você vai fazer? Você vai testar. Você vai fazer o seguinte, ó, 19,2 vezes 19,2. 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 9 é igual a 18. Fica 1, vai 1. 2 vezes 1 é 2, mais 1, 3. Agora 9, né? 9 vezes 2 é 18, vai 1. 9 vezes 9 é 81. Mais 1, 82. 9 vezes 1 é 9, mais 8, 17. E agora para o último, né? 1 vezes 192 é 192. Agora soma tudo isso. Então aqui, ó, a gente tem 4, 8 mais 8 dá 16, vai 1. 1 mais 3 é 4, mais 4, 8. 7 mais 9 dá 16, né? Vai 1. E 1 mais 1 é igual a 3. São quantas casas decimais? 1, 2. Então conta 1, 2 e vírgula. Então dá 368,64. É muito próximo de 369, não é verdade? É verdade. Ou seja, o x pra gente, o x vai ser quanto? O x vai ser igual a, na verdade, vai ser aproximadamente 19,2 centímetros. Acabou? Posso marcar a letra D, professor? Não. Lembra, o que a gente quer é o valor desse x mais 4. E quando você somar esse x mais 4, vai ser justamente a nossa alternativa A. Então, qual é a resposta certa aí? Deixa eu marcar aqui para vocês, ó. A resposta certa é a letra A. Viu que a gente teve que agir de forma esperta para que as contas fossem menores, para que a gente chegasse no nosso objetivo mais rápido. E, pessoal, tempo é precioso demais quando você está fazendo a prova do IFP, do IFMA ou de qualquer outra banca de seleção, tá bom? É muito importante que você consiga fazer rápido as questões, certo? Então, ó, vamos agora para mais uma questão. Olha essa quinta questão. O triângulo da figura seguinte, né, tem área igual a 22 centímetros quadrados. Considerando que raiz quadrada de 5 é igual a 2,2, o perímetro, olha aí o que ele quer, o perímetro do triângulo acima é igual a, então o nosso objetivo é encontrar o perímetro, não esqueça. Beleza, então sabendo disso, vamos usar o que a questão diz. A questão diz que a área é igual a 22 centímetros quadrados. Ok, mas professor, como é que a gente calcula a área de um triângulo? A área de um triângulo, deixa eu colocar aqui, ó. A área desse triângulo, pessoal, vai ser igual aqui, ó. Deixa eu escrever aqui certinho, ó. Área do triângulo. A área do triângulo é base. Você vai fazer a base desse triângulo vezes a altura. Só que tudo isso dividido por 2.
base vezes altura dividido por 2. Essa vai ser a área do triângulo, certo? Aí vamos, o que é que a gente tem? Qual é a base desse triângulo? Ó, a base é 11. E qual é a altura? A altura é h. Então vamos lá, a gente tem 11 vezes h dividido por 2. E isso tem que ser igual à área. A área é quanto? 22. Show! Então quanto deve ser h? Será que já dá para a gente descobrir? Dá, né? Mas vamos fazer mais algumas continhas. Multiplica por 2 aqui em ambos os membros da igualdade. Então você vai ficar assim, ó, vai ficar 11 vezes h igual a 22 vezes 2, que é igual a 44. Agora sim, agora dá para a gente descobrir muito mais fácil, né? Qual é o número que você multiplica por 11 que é igual a 44? Ah, esse número é igual a 4. Então pronto. Então h é igual a 4. Show! Então esse carinha aqui é 4. Lembra o que a gente quer descobrir aqui? A gente quer descobrir o perímetro. Para descobrir o perímetro, o que é que falta? Ó, falta esse ladozinho. Falta esse ladozinho aqui. Vamos dar um nome para ele? Vamos chamar de quê? Vamos chamar de x. Vamos chamar de x. E aí, como é que a gente faz para descobrir esse lado x? Aí aqui a gente vai ter que fazer outras continhas. Primeiro, professor, a gente pode usar aquela propriedade lá, professor, que fala de B, de C, né? Que era o produto dos catetos igual ao produto da altura pela hipotenusa. Não podemos não, professor? Nesse caso não, pessoal. Sabe por quê? Porque aqui na questão não foi dito que esse triângulo é um triângulo retângulo. Então, se não foi dito isso, então a gente não vai poder usar aquilo, tá bom? Então, esquece isso aí. Nós vamos ter que usar o quê? O teorema de Pitágoras. Então, nós vamos usar primeiro ele para descobrir esse ladinho aqui, ó. Nós vamos chamar esse lado de M. Então, vamos descobrir esse lado M. Vamos lá, deixa eu passar aqui para você. Deixa eu dar um destaque aqui, ó. Então, nós temos um triângulo, aquele pedacinho lá, né? Então, a altura, a gente descobriu que é 4. A gente tem que, no caso aqui, a hipotenusa vai ser 5. E a gente quer descobrir esse ladinho que a gente chamei de M. Então, usando o teorema de Pitágoras, o que a gente tem? M ao quadrado tem que ser igual, M ao quadrado tem que ser igual a hipotenusa ao quadrado. Já vou mais direto, né? Hipotenusa ao quadrado dá 25, certo? 5 vezes 5 é 25, menos o nosso cateto ao quadrado, que é 4 vezes 4, que é 16. Ora, m ao quadrado, então, tem que ser igual a 25 menos 16, 9. Ora, se m ao quadrado é igual a 9, quem é o m? O m, opa, deixa eu escolher aqui, deixa eu colocar aqui na borrachinha. Então, pronto. Então, nesse caso, o m tem que ser igual a 3. Professor, e o menos 3? Não pode, porque nós estamos falando de medida de comprimento, pessoal. Então, não pode, tá certo? Ser negativo. Então, o m é 3. Ótimo. E aí, então, o que é que a gente faz? Se o m é 3, aí vamos voltar lá para a figura. Descobrimos que esse pedacinho vale 3. Então, quanto é que vale esse outro pedaço aqui? Ora, vale 11 menos 3. 11 menos 3 é 8. Certo. Então, a gente vai ter outro pedacinho do triângulo aqui, para descobrir o x. Nós temos agora esse outro triângulo. Também é um triângulo retângulo. E aqui nós temos que a altura dele, nós já descobrimos que era 4. Acabamos de descobrir esse outro cateto, que é 8. E agora, a hipotenusa é o valor que a gente quer descobrir, que a gente chamou de x. Então, nesse caso, o x ao quadrado vai ter que ser igual, a soma do quadrado dos catetos. Então, o primeiro cateto é 4. 4 mais 4 vezes 4, 16. 8 vezes 8, 64. Portanto, né? Esse x ao quadrado vai ter que ser igual a 16 mais 64. 16 mais 64 é igual a 80. Ótimo. E agora, professor? X vai ter que ser igual a raiz quadrada de 80. Tudo tranquilo? Quanto é que vale a raiz quadrada de 80? Vamos fazer aqui no cantinho? O que é que a gente faz? A gente pode fatorar o 80, né? Vamos fatorar aqui o 80. Vou fazer devagarzinho para vocês observarem. Primeiro, começa dividindo por 2, se possível, né? 80 dividido por 2, 40. Dá para dividir por 2 novamente, né? 20. 20 é divisível por 2? Sim. Então, 20 dividido por 2 é 10. 10 dividido por 2, que é 5. E 5 só é divisível por 5, que é 1. Ou seja, o 80, pessoal, ele é o quê? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Então, o 80 nesse caso aí, vai ser igual a 2 elevado a 4 vezes 5. Tranquilo? E aí, qual vai ser o valor de x? Aí aqui você vai ter que observar o seguinte,
pelas propriedades que nós já estudamos, lembra lá da aula do professor Kleber, quando ele falou de radiciação? Então, isso aqui vai ser igual a 2 elevado a 4 sobre 2. Lembra que a raiz ela vira uma fração no expoente? Então, nesse caso, como é raiz quadrada, vira 1 sobre 2. Show! Fica, aí aqui no 5 eu vou deixar realmente a raiz quadrada de 5. Tranquilo? Então, beleza. Então, agora você vai ter o quê? Que x vai ser igual a 4 dividido para 2, que é o expoente aqui, ó, é 2. Então, fica 2 elevado a 2, que é 4, vezes a raiz quadrada de 5. Na questão, é dito para a gente considerar a raiz quadrada de 5 como sendo 2,2. Então, vai dar 4 vezes 2,2. Nesse caso, o x vai ser igual a 8,8. Ótimo. E agora? Agora a parte final, que é a parte do perímetro. O que é o perímetro? Aí vamos voltar lá, ó. Se o x acabamos de descobrir que é 8,8. Qual vai ser o perímetro? O perímetro vai ser a soma 5 mais 11 mais 8,8. Deixa eu colocar aqui, ó. 5 vai ser o perímetro. Mais 11 mais 8. Opa! Mais 8,8. Esse é o nosso perímetro. Certo? Então, nesse caso, qual vai ser o perímetro? 5 mais 8 dá igual a 16. 16 mais 8,8 dá igual a 24,8. Beleza? Então, esse é o nosso perímetro. Qual é a resposta certa aí, pessoal? Resposta certa, letra B, né? Letra B de bastante complicada, né? A gente teve que fazer muita conta aí para essa questão. Mas é assim mesmo. Questão IFP, IFMA, é desse jeito. Vai ter questão complicada que você vai ter que fazer várias contas. E não fique com medo. A questão é, você está aqui para se preparar. Então, aproveite. Faça as questões, treine, tá bom? Então, vamos lá para a última questão. Sexta questão, ó. O trapézio isósceles ABC foi construído a partir de triângulos equiláteros congruentes. Beleza. Sendo 3 raiz de 8. 3 vezes a raiz quadrada de 8 centímetros. A medida da base maior do trapézio, né? Quanto mede a área sombreada da figura? Eita, professor, essa questão aí tá complicada. Como é que a gente faz? Calma, ele tá dizendo basicamente o seguinte, ó. Cada um desses triângulos são triângulos equiláteros. Ou seja, além dos 3 ângulos com as medidas iguais, né? Nós também temos os lados com as medidas iguais, certo? Então, nesse caso, se todos os lados são as medidas iguais, e ele disse que a base maior desse trapézio é igual a 3 raiz quadrada de 8, então quanto é cada um desses lados, né? Como são todos iguais, cada um desses lados deve valer raiz quadrada de 8. Beleza? Então, todos os lados desses triângulos, ó, é raiz quadrada de 8. Ok? Beleza. O que é que a gente vai fazer? Então, vamos considerar o seguinte, a gente quer a área dessa parte escura. Então, o que é que nós vamos fazer? A gente vai calcular a área de uma parte escura dessa e depois vamos multiplicar por 3. Tudo bem? Então, vamos lá. Como cada uma dessas partes é um triângulo, então nós vamos verificar, primeiro, a altura desse triângulo. Quanto é que vai medir a altura de um triângulo desse? Beleza, ó, o lado todinho é raiz quadrada de 8, então nós vamos usar o teorema de Pitágoras. Então, a metade do lado vai ser o quê? Raiz quadrada de 8 dividido por 2. Lembra, a altura divide a base em duas partes iguais. E aí, ó, o outro lado é raiz quadrada de 8 e o que a gente quer descobrir é a altura. Vamos chamar de H. O que é que a gente pode fazer? A gente pode usar aqui, ó, pessoal, o teorema de Pitágoras só nessa partezinha. Então, raiz quadrada de 8 sobre 2. A hipotenusa é raiz quadrada de 8. Nós queremos descobrir o outro cateto. Como é que a gente vai fazer? Simples. Esse cateto ao quadrado vai ter que ser igual à medida da hipotenusa ao quadrado, certo? Menos a medida do outro cateto ao quadrado. Veja que eu estou fazendo mais direto, né? Estou fazendo mais rápido aqui, tá bom? Então, com a prática, vocês vão conseguir fazer isso também. Então, vai ficar h ao quadrado, raiz quadrada de 8 ao quadrado. Ora, raiz quadrada de 8 ao quadrado vai ter que ser o próprio 8. E agora,
Quanto é a raiz quadrada de 8 sobre 2 ao quadrado? Ora, é a raiz quadrada de 8 ao quadrado, que a gente já viu que é 8, sobre 2 ao quadrado, que é 4. Nesse caso, a gente fica com h ao quadrado igual a... Como é que a gente faz essa soma de fração, que é subtração de fração? Aí você lembra da aula do professor Kleber, como foi que ele ensinou vocês? Ensinou assim, ó, pega o 4, multiplica por 8 e subtrai de 8. Então, ó, 4 vezes 8 dá 32, 32 menos 8, 24. Então, na parte de cima fica 24 e na parte de baixo fica 4. Ora, 24 dividido para 4 é igual a 6, né? Então, h ao quadrado é igual a 6. Ou seja, essa altura vai ser raiz quadrada de 6. Beleza? A altura desse triângulo é equilátero. E agora, professor? Agora fica fácil. Porque para descobrir a área, nós vamos fazer o quê? Vamos lá, de novo. Lembra que a área, vou chamar só de A, tá bom? A área de um triângulo vai ser igual a base é o quê? Raiz quadrada de 8, vezes a altura, que é raiz quadrada de 6, dividido por 2. Ótimo. E aí, o que é que a gente pode fazer aqui? A gente pode multiplicar esses dois valores e colocar tudo dentro de uma mesma raiz. Então, 8 vezes 6 dá 48. Então, fica 48 dividido por 2. Quanto é que vale a raiz quadrada de 48? Aí, ó, vamos fazer o seguinte, vamos fatorar o 48. 48 dividido por 2, 48 dividido por 2 é igual a 24. 24 dividido por 2 é igual a 12. 12 dividido por 2 é 6. 6 dividido por 2 é 3. E 3 só é divisível por 3, que é 1, certo? Ou seja, o 48 vai ser igual a 2 elevado a 4 vezes 3, certo? Então, a gente fica com isso. Aqui, como feito anteriormente, né? 2 elevado a 4. E aí, vai dar o quê? 2 elevado a 4 dá igual a 64, né? Raiz quadrada de 64 é igual a... Opa, desculpa, né? 2 elevado a 4, né? 64, tô ficando doido aqui. 2 elevado a 4, pessoal, é igual a 16. Aí, a raiz quadrada de 16, agora sim, é 4, né? E aí, dentro fica 3. Tudo isso dividido por 2, certo? Ó, tem um 4, dá para dividir por 2. Em cima vai ficar 2. Ou seja, a área do triângulo, pessoal, na verdade, é igual a 2 raiz quadrada de 3. Tudo bem? 2 raiz quadrada de 3. E aí, o que é que a gente faz mais? Lembra que a gente quer 3 vezes essa área, né? Porque a gente tem 3 triângulos. Então, nesse caso, vai ficar o quê? Ó? 3 vezes 2 raiz de 3. 3 vezes 2 dá igual a 6, então fica 6 raiz quadrada de 3. Vamos ver qual é a alternativa que tem isso lá, ó. Então, ó, 6 raiz quadrada de 3. Resposta certa aí é a letra B. Eita, bastante complicado, né? Aí foi complicadinha. Mas veja, usamos de novo, ó, a ideia do triângulo equilátero, né, que foi dado. Então, veja que o triângulo equilátero realmente ele é muito importante e cai em muitas questões. Então, é necessário que você esteja dominando esses conceitos, essas ideias desses triângulos. Certo? Pessoal, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. E lembrem-se, o importante é você estar sempre treinando. Então, se você fizer sempre essas questões, fazer, refazer várias vezes, eu tenho certeza que a aprovação é sua. Sua vaga está garantida. Valeu, pessoal, e até a próxima aula.